Bom, boa noite. Nós somos as alunas do primeiro ano, segundo período do curso de Publicidade e Propaganda aqui da FAG. Meu nome é Ana Júlia. E o meu nome é Estela. E hoje temos a presença do nosso coordenador, Alex Carmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queremos agradecer a sua presença e disponibilidade por poder vir aqui. Antes de começarmos a conversar, se apresente. Então, como você já disse, sou o professor Alex Carmo, né? Sou o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui do Centro Universitário FAG. Sou formado em Publicidade desde 2006, né? Atuo um pouquinho antes, eu já atuava como publicitário. E ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, eu fiz diversas coisas. Entre elas, fui estudar, né? Eu não parei de estudar quando terminou a graduação, então eu fiz mestrado e doutorado e sou o único publicitário com doutorado na região oeste do Paraná. Então, eu gosto de falar isso, é muito bacana, né? Já que eu sou o único, vamos tirar. Enquanto eu sou o único, né? Espero que venham mais, né? Outros publicitários e, assim, iniciei a carreira de publicidade como redator publicitário. Então, eu gostava de escrever. E eu lembro que numa das agências que eu trabalhava, o redator, além de ser redator, tinha que fazer muita direção de arte, porque assim, quando o produto era da área da editoração, né, que era produtos mais com cunho jornalístico, quem fazia toda a composição do texto e do layout era o redator. Então, eu disso fui trabalhando e quando eu percebi, eu já era também um diretor de arte. Embora eu tinha o conhecimento, que eu tinha saído da faculdade, eu sempre gostei de todos os conteúdos do curso, e então para mim foi muito fácil. Então, de redator, passei também a diretor de arte, e quando eu percebi, eu já era diretor de criação. Por isso que eu gosto muito também do design. Então, assim, eu acho que eu chego muito próximo do design, sou também coordenador do design aqui, e também de produção multimídia, que é outro curso novo que a gente tem, porque eu sou apaixonado por gestão estratégica e eu não consigo entender como que alguém cria sem entender de gestão estratégica. Por isso que eu gosto de estudo. E aí, nos últimos anos, como estudo bastante na área do marketing digital, a questão da produção multimídia. Então, assim, eu gosto de dizer que eu sou publicitário 360. Assim, eu gosto de trabalhar em todas as áreas possíveis e imagináveis, né, da publicidade. Qual foi o melhor momento da sua carreira até hoje? Meu melhor momento da minha carreira é hoje. Sendo professor, quais áreas você Na verdade, trabalha? assim, eu digo assim, eu não sou só professor, né? Além de ser professor, eu também trabalho, né? Como se ser professor e coordenador não for, é o meu trabalho também, mas eu atuo com consultoria na área da gestão estratégica. Eu tenho ministrado cursos de gestão estratégica, tenho ministrado curso de tráfego pago, tenho dado consultoria e tutoria também nas áreas de redes sociais e gestão de tráfego para alta performance. Então, eu tenho trabalhado muito com diversas áreas, entende? Sem dizer que também trabalho um pouco com consultoria de branding, né? Então, eu olho muitas vezes para marcas e tento identificar onde falhou, onde foi o acerto. Muitas vezes a marca chega e fala, a gente está com problema de comunicação, a gente não entende por que não emplaca, então eu faço um estudo para entender daquelas situações, assim. Em relação à Faço sua muito disso. carreira, qual o melhor momento até hoje? Hoje? Hoje é meu melhor momento, assim, eu gosto de dizer que eu sou tão... Juntando todas as profissões? Sim, na verdade, assim, eu sou tão apaixonado, assim, pelo aquilo que eu faço, né, e, assim, tá tão conectado na minha história, que hoje, como coordenador de 3 cursos, como professor nesses 3 cursos, porque eu gosto de dar aula em todos eles, né? Ainda não dei aula para a sua turma, mas no próximo semestre já estou lá em sala de aula também, ministrando aula para vocês. E trabalhando com as minhas consultorias, trabalhando criando marca, trabalhando fazendo gestão estratégica de conteúdo eficiente. Assim, é um dos meus melhores momentos, assim, porque eu acho que eu digo que eu fico... Não é melhor, mas Mais assim... experiente? Parece que fica mais fácil. Cada dia que eu crio, eu começo a criar melhor. É como um exercício. Você quer correr bem? Então você tem que treinar corrida todo dia. Então eu estou aí há quase 20 anos
treinando, né, publicidade todos os dias da minha vida, olhando, experimentando. Então eu posso dizer que assim, o melhor momento da minha carreira é hoje, assim, porque eu acho que é um dos momentos onde eu estou mais assim satisfeito com aquilo que eu faço. Entendo que eu tenho que progredir muito, tenho que aprender muita coisa ainda, né? Eu posso dizer que basicamente tudo que eu aprendi na graduação quando eu estudei lá em 2003, quando eu iniciei o curso, já não se faz mais, porque assim, evoluiu, o tempo foi muito rápido, entende? A publicidade mudou e eu acompanhei. Então eu posso dizer que assim, esse é o meu melhor momento, né, da minha carreira, embora eu tenha feito coisas fantásticas na minha carreira. E nos momentos de sala de aula, qual que é a sua maior lembrança? Nossa, gente, aí você... é difícil, porque assim, esse ano eu completei 10 anos como professor. 10 anos de docência. Eu tive algumas coisas... Aconteceram algumas coisas na minha vida assim, que eu gosto de dizer que assim, são extraordinárias. Por exemplo, a minha primeira aula, né, foi em uma universidade federal lá no Rio Grande do Sul. E assim, foi redação publicitária. Então, assim... A minha primeira aula foi ministrando aquilo que eu mais gosto de fazer em publicidade, que é redação. Então, foi assim extraordinário começar a dar aula naquilo que você realmente gosta, é bom, vai bem, né? Mas eu gosto de dizer que, assim, toda a turma que eu passei, isso é uma característica minha, todas as turmas que eu ministrei aula, todos os conteúdos que eu trabalhei, eu lembro ainda da expressão dos alunos. Eu lembro das turmas, entende? Eu tenho uma coisa assim que eu lembro de todos. Quem foi aluno meu, passou pela minha sala de aula, eu sei, eu conheço. E eu gosto muito de gravar nome e sobrenome dos alunos. Então, assim, de vez em quando eu recebo algumas mensagens no WhatsApp. Ah, professor, aqui é o fulano de tal. Sim, tá, dei aula para você lá em... Nossa, aí eu começo a falar de 2011, 2012. Não? Mas é legal, por exemplo, algumas experiências, elas realmente, assim, tipo, destacam mais do que outras. Porque, assim, vamos pensar, o dia a dia em sala de aula ele pode ser meio cotidiano. Hoje se fala muito em metodologia ativa, né? E eu tenho feito metodologia ativa na minha história docente. Eu acho que eu sempre fiz isso. Até desde quando não se falava em metodologia ativa, eu já usava isso. Criando exercícios e práticas diferentes, coisas diferentes. E eu lembro que tive uma menina, quando eu dava aula para ela em Toledo, a Emily, ela queria ser redatora e ela falou, professor, eu quero que meu texto seja o melhor possível, né? E aí eu passei um exercício e ela refez 10 vezes. E eu corrigi as 10 vezes o trabalho dela. E eu faço isso até hoje com qualquer aluno. Então, se chega para mim e falar, não está satisfeito com o resultado daquele trabalho, quantas vezes você quiser fazer ele, eu vou corrigir, eu vou te explicar até o texto ficar excelente. Uma espécie de estímulo, né? Não, e assim, isso eu sempre fiz e faço até hoje. E no caso da Emily, ela fez 10 vezes a mesma redação até compreender o que era uma redação. Quando ela terminou a faculdade, ela saiu de Toledo, né, da região onde ela morava, e foi para São Paulo e conseguiu um emprego numa das maiores agências de publicidade do Brasil. E aí ela me mandou uma mensagem, na época ainda não era nem WhatsApp, ela mandou uma mensagem por e-mail, assim, sabe, agradecendo o fato de eu ter auxiliado ela, por exemplo, e ela estava lá numa das mais tops do Brasil. Então, assim, isso é uma coisa que transforma, entende? Eu acho que sala de aula, pô, acontece muita coisa legal. Mas o mais legal da sala de aula é o que acontece o pós-sala de aula. É quando o acadêmico, o egresso, né, já profissional, ele chega para você e fala, pô, que legal aquela tua aula. Eu lembro ainda daquela aula. Esse tempo atrás, um aluno meu me mandou uma mensagem, professor, lembra quando você dava aula para mim, você fez um teste de um tal lá para a gente descobrir briefing invertido, que é uma atividade que eu adoro fazer. E ele pediu para mim se ele poderia utilizar isso, porque ele estava dando um curso para empresários e queria usar aquela metodologia. Então, assim, o cara lembrando de uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás. Então, assim, isso é realmente o surpreendente, né? Isso é algo que realmente me toca. E eu pretendo continuar fazendo isso aí por muito tempo. E o que você acha que é necessário para um publicitário se destacar no mercado de trabalho? Para ele ser o melhor e gerar uma boa renda? Porque eu tenho certeza que quando se forma não vai ter aquele ganho assim que tipo você planejava antes de começar a fazer o curso, mas não, eu entendi a sua pergunta, assim, só para você ter uma ideia. Então,
sonho de muito menino é ser jogador de futebol, né? Se bem que agora nas gerações mais novas o sonho é ser youtuber, né? Que ganha mais, né? Em vez de ser jogador de futebol, agora o sonho é ser o Whindersson Nunes, né? A realidade é que na publicidade a gente tem alguns publicitários ganhando aí centenas, milhares de dólares, né? Fazendo publicidade. Tem cara que ganha 200, 1 milhão, sabe? É fácil, inclusive, até de encontrar indivíduos com esse tipo de perfil. Mas, no grande maioria, como é no futebol, a grande massa de quem quer ser um jogador de futebol, eles ganham para sobreviver. E o início de carreira realmente ganham muito aquém do que mereceriam. Então, eu digo que assim, a primeira receita, tá, se identificou, entendeu que o que você quer ser é publicitário. Então, estuda o resto da tua vida. Mas não é só estudar a bancada acadêmica, sabe? É ler. E é ouvir música, é participar de show, é conversar com as pessoas, sabe? Então, é estudar o mundo. Como que a gente estuda o mundo? É tentando compreender por que você... Por exemplo, chegar para a Ana e falar, Ana, que tipo de filme que te emociona? Normalmente, os... Como que eu posso explicar? São vários, na verdade. Então, mas é tentar compreender isso, entende? É fazer essas perguntas, é querer saber o que a Estela pensa, por exemplo, sobre futebol, ou a situação da Heineken nas campanhas de futebol, ou as campanhas publicitárias da Heineken para as mulheres. Eu lembro que tem uma egressa, uma colega, eu gosto de chamar os alunos, depois que eles deixam de ser alunos, de colegas e de amigos, né? Eu tenho uma colega, a Natália Zúñiga, ela terminou o curso de publicidade, foi trabalhar com criação de marca. Ela trabalha, é uma das poucas mulheres que trabalham com criação de marca em Cascavel que tem, assim, tá ganhando mercado, sabe? E ela fez um TCC muito fantástico, que ela pegou as publicitárias, as alunas do curso de Publicidade e Propaganda aqui da FAI, e colocou elas para fazer um estudo de caso onde ela passava publicidade de marcas que utilizavam o feminino como público. Aí ela queria entender como que a aluna de publicidade, de propaganda, se via representada na publicidade, né? Ou seja, feminina. Então, pô, um baita de um trabalho. Então, assim, ela olhou para alguém muito específico e hoje ela cria marcas principalmente para profissionais femininos como ninguém, porque ela tentou compreender e entender o universo feminino, entende? Então, assim, é algo fantástico. Então, quer se dar bem na profissão? Estuda. Primeiro, se especialize em alguma coisa. Queira ser bom em alguma coisa. E querendo ser bom em alguma coisa, dê um jeito de continuar compreendendo o mundo, estudando o mundo, sendo gentil com o mundo. Acho que a gentileza ela é uma das coisas mais surpreendentes que a gente pode ter, a empatia, sabe? Porque quando a gente aprende a ter empatia, a gente aprende a pensar no lugar do outro. E eu acho que essa é a principal função que um publicitário tem que saber fazer, saber pensar pelo outro. Porque muita gente fala que a nossa profissão é manipulação, é enganação, que a gente está ali só para enganar as pessoas, para fazer vender. Não, na verdade, a gente cria caminhos para marcas e produtos poderem se desenvolver. E isso pode ser feito com muita ética, inclusive, porque as pessoas continuam consumindo. Então, por que não criar consumo consciente ou mostrar as validades de determinada marca em detrimento a outros? Porque é o seguinte, no mundo a gente tem de tudo, entende? A gente tem da marca boa a marca... Não quero falar uma palavra, mas assim, a gente tem a marca boa e a marca não boa. Uhum. Da mesma forma que a gente tem o profissional bom e o profissional não bom. Da mesma forma que você tem o publicitário que está só preocupado em enganar, em manipular, você tem um advogado que é igual, você tem um médico que é igual, entende? Então, isso é muito mais do caráter e do perfil da pessoa. No nosso caso, a nossa profissão ela é muito linda e ela permite a gente fazer coisas, né, extraordinárias. Em diversas áreas, né? Porque publicidade áreas. você não se forma para uma coisa só, tem milhares de áreas. Abre muitas áreas. Nossa, hoje, assim, eu gosto de dizer que o curso de publicidade ele é quase igual ao de medicina. Depois que você se forma, você vai procurar a especialização que você quer fazer. Então, assim, lá na medicina você tem o cardiologista, o neurologista, né? Aqui a gente tem lá o social media, tem o diretor de arte, tem o cara da fotografia e por aí vai longe, né, nas especializações. O que é publicidade para você? Olha aí, cara, que pergunta legal essa, porque assim,
Eu gosto, não é à toa que a gente estuda um curso chamado Publicidade e Propaganda, entende? Eu acho que a publicidade, eu sempre olhei para ela dessa forma, ela é uma prática. Então, a publicidade é uma prática, como a propaganda é um outro tipo de prática. A prática da publicidade, ela é um modo de fazer informações se transformarem em públicas. Ela é um modo de fazer com que a informação chegue no lugar que ela deve chegar. Então, eu gosto de entender a publicidade como um fazer se comunicar eficiente. Eu acho que é isso que a publicidade faz. Porque quando a gente descobre para quem tem que dizer, a gente vai descobrir a melhor maneira de falar aquilo. E a gente faz isso de modos assim surpreendentes. Vou dar um exemplo. Certa vez na minha carreira chegou uma empresa em Cascavel que fazia angioplastia e cateterismo. Ou seja, eles faziam cirurgias basicamente no coração da pessoa, entende? E eles queriam dizer para as pessoas de Cascavel que eles estavam aqui. E eles não queriam que a gente colocasse o aparelho, porque o aparelho, inclusive, é feio de hemodinâmica lá, ele é horrível, é grande, né? E assim, as pessoas não iam entender nada do que é aquilo. Eles queriam criar uma relação empática, humana com as pessoas. E aí, eu conversando com uma amiga minha, ela pediu para olhar a minha mão, né? Ela pediu para ver a linha da mão, para ver se eu ia viver bastante, né? Então, assim, ó, a linha é grande, então, né, vou viver 200 anos, né? Espero. E quando ela falou aquilo, eu percebi, por exemplo, eu não poderia fazer o material daquela empresa dizendo, doeu o peito? Vem cá. Vai infartar? Estamos aqui, né? Eu não poderia falar isso, né? Então, eu conversando com essa minha amiga, quando ela falou da linha da mão, eu pensei, nossa, eu vou colocar um monitor paramétrico, que é aquele que tem as linhazinhas, né? Que faz a medição do coração. E a gente criou um outdoor. Era um monitor paramétrico e uma frase. Se depender de nós, essa linha vai longe. E aí eu coloquei o nome da marca, entende? Então, assim, a publicidade é isso. É fazer com que uma informação que tem que chegar nas pessoas, chegar da melhor forma possível. De uma forma inventiva, de uma forma bonita até. Porque, assim, falar que se depender deles aquela linha vai longe é muito melhor, legal. Doeu o peito? Ferrou. Né? Então, assim, mais... eu gosto de dizer que o publicitário é isso. O publicitário, ele faz isso chegar com poesia. Então, essa é a nossa... Publicidade, para mim, é isso, entende? Você diferenciou, quando você estava respondendo, você diferenciou publicidade e propaganda. Então, o que é propaganda? Propaganda é o ato de incutir ideias e crença, né, na mente das pessoas. Propagar uma ideia. Propagar uma ideia. Essa ideia pode ser boa, essa ideia pode ser ruim, mas a propaganda é muito além, assim, da publicidade. Porque a publicidade ela tem um norte feito. Essa é poesia, esse modo de dizer. Boa parte da publicidade ela está investida em uma propaganda, né? Então, assim, a propaganda a gente pode entender como esse modo de fazer com que um determinado tipo de ideia ou crença seja partilhado por outros indivíduos. Isso é propaganda. E quem é sua maior referência na área da comunicação que você gostaria de indicar para nós, alunas? Eu tenho uma disciplina que eu ministrava antes de ser coordenador, chamada Fundamentos da Publicidade e da Propaganda. Inclusive, quem ministra agora é a Alexandra, né? A professora Alexandra, que foi minha caloura quando eu dava aula. Quando eu era estudante, eu era veterano dela. Essa disciplina, eu fazia um exercício nela, que eu ia sempre no ranking, por exemplo, pegava o ranking das principais agências, e aí eu selecionava lá as 10 agências de maior faturamento no ano anterior, e eu fazia os alunos pesquisarem e entrar em contato com essas agências. E eu também escolhia 10 nomes atuais da publicidade, fazia com que os alunos conversassem com essas pessoas, ou tentassem, e eles são extremamente receptivos. Um ou outro é mais estrela, claro. Mas, por exemplo, Young Rubicon, África, se você mandar um e-mail para eles, eles vão te responder. Se você fizer uma pergunta para eles, vão te dar essa pergunta, entende? Então, assim, esses mundos não estão alheios da gente. Inclusive, tem vários alunos da FAG que saíram do curso de Publicidade e Propaganda da FAG que trabalharam em todas essas agências grandes. Inclusive, hoje estão fora. A gente tem ganhador de Cannes, que já ganhou prêmios dos Festivais de Cannes, que é o mais importante, que é egresso nosso, e que hoje está morando fora do Brasil, inclusive, né, com uma carreira assim, fantástica. Então, eu não consigo dizer assim, né,
um nome. Por isso que eu já fazia esse exercício, porque todo ano muda e todo ano surge gente fazendo coisas diferentes. Por exemplo, um nome para mim que é muito assim, que eu acho que é uma referência de criação, sabe? E de criação no sentido de fazer essa poesia, é o Marcelo Serpa. Inclusive, hoje ele está trabalhando bem menos, né? Ele está querendo ser surfista hoje do que publicitário, mas ele é o cara que ele chegou no Brasil e ele pegou um chinelo que era desacreditado e transformou num dos produtos mais vendidos do mundo, que é a Havaianas. Ele chegou no Brasil, ele veio quando ele se formou, ele foi embora, ele ficou um tempo na Austrália, daí quando ele voltou para o Brasil, entrou numa agência e ele fez o reposicionamento da marca Havaianas, que antes era as legítimas, as que as tiras não soltam, cujo garoto propaganda era o Chico Anísio. E era um público bem voltado, e era um chinelo que no Brasil as pessoas pensavam que era chinelo de pobre. Sério, eu tenho até um trauma com Havaianas, que quando eu era criança, o meu sonho era ter um chinelo chamado Samoa, o chinelo da onda, né? Era um chinelo lindo, maravilhoso, eu nunca tive, né? Eu tinha só Havaiana, e eu não queria ter Havaiana porque a Havaiana era chinelo de pobre na minha infância. Né? Na década de 80, quem viveu esse período sabe que era realmente um produto muito inferior. E em 94, quando o Marcelo Serpa chega no Brasil, ele reposiciona essa marca, fazendo com que atores famosos da Rede Globo saíssem andando pelas ruas de Havaiana, fosse para a praia de Havaiana, fosse ao supermercado de Havaiana, no shopping de Havaiana. As pessoas começaram a olhar e ver aquilo. E, de repente, ele lança uma campanha na televisão dizendo: todo mundo usa. Havaianas, todo mundo usa. E ele reposicionou essa marca. E eu posso dizer que, no segmento da Havaianas, é o tipo de produto mais vendido do mundo. Inclusive, o europeu paga carérrimo para ter esse produto. Então, assim, do meu ponto de vista, publicitários que fazem o que ele fez, pegar uma marca desacreditada com um índice de qualidade sim, inferior, de percepção inferior, e transformar isso numa das coisas mais fantásticas do mundo, isso é um publicitário, entende? Essa é a minha referência, entende? Tem outras, tem. Washington Oliveto, sim, um baita de uma referência, um cara, assim, genial. Mas eu gosto de pegar esses caras mais humanos, porque o Washington Oliveto está mais como um deus, assim, muitas vezes o pessoal que é da publicidade, mas o Serpa, ele realmente ele é um cara que mostra que, sim, a gente pode. A gente pode criar esse tipo de reposicionamento, a gente pode criar esse tipo de campanha, sim. Então, ele é um cara que, né, me desperta muita atenção. E aí tem também uma mulher que eu acho que é fantástica na área da gestão estratégica, que é a Marta Gabriel, né? Inclusive, assim, ela trabalha muito com marketing digital e hoje talvez é uma das maiores autoridades do mundo em marketing digital. Inclusive vai estar aqui daqui uns dias no Conexão da SIC. Então, assim, é um nome que realmente vale muito a pena e é alguém que também me inspira muito, porque ela realmente, além de ser muito teórica, ela é uma profissional que entende o mercado como ninguém. E hoje é isso. Publicitário, nesse mercado que nós vivemos hoje, altamente conectado, tem que ser esse indivíduo que compreende todas as possibilidades da sua profissão. Normalmente, o publicitário ele nunca para de estudar. Faz o curso de publicidade, tanto o professor nosso já falou isso, só não consigo lembrar o nome agora. Ele fala que logo após a faculdade você não pode parar de estudar, nem se for pós ou cursos profissionalizantes na área. Exato, fazer alguma coisa, continuar nesse ritmo. E em relação à publicidade, qual o maior mito que você lembra que já te falaram? Que você, falaram que publicitário necessariamente precisa ser criativo. Você pode trabalhar criatividade na faculdade. Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei a estudar publicidade em 2003, a maior parte dos publicitários estrelas que a gente olhava, né, eram indivíduos que, se fossem viajar, você tinha que comprar 2 assentos, né, um para ele e outro para o ego. E o sonho da maior parte da molecada que fazia publicidade quando eu comecei eu vou ser esse cara no futuro, entende? Então, é aquele indivíduo que ele vai conversar com alguém, né? Ele fica 1 hora falando dele, e aí quando ele para de falar, agora fala você um pouco de mim, entende? Então, assim, esse cara que é estrela ao extremo. Então, esse indivíduo não existe, esse é um mito. Publicitário, ele é cara que lava louça. Publicitário é o cara que leva o cachorro no pet shop, entende? Publicitário é o cara que trabalha, vira noites e assim, e dá um jeito de tentar correr um pouquinho para, né, ver se emagrece, mas se mata tomando café. E, cara, o publicitário, nem todo publicitário bebe café, então isso também é um mito, entende?
Todo mundo fala que você tem que ser criativo, já inato. Na verdade, a publicidade trabalha muito essas coisas inatas do indivíduo, porque o curso ele desenvolve isso, porque tudo é exercício na vida. Se você exercitar bem, você aprende. Se você não exercitar bem, você não vai ser bom naquilo, entende? Então, assim, entre esses mitos é isso. Eu acho que nem todo publicitário vai conseguir ser essa estrela toda, né? E assim, é meio bizarro achar que a gente não é um ser humano de carne e osso normal como todos os outros. Então, assim, gente, publicidade vai ao supermercado. Inclusive, eu diria que a gente tem que ir no supermercado e demorar mais do que os outros. Porque a gente tem que ir, tem que ficar fazendo análise de embalagem, a gente tem que fazer análise de gôndola, como que o pessoal está comprando os espaços, entende? Que tipo de display você poderia colocar ali. Eu acho que assim, e é o que eu faço. Minha esposa nem gosta muito de ir no supermercado comigo. A ida dela no supermercado demora uma hora, né? É a minha 2 horas. Então, assim, porque eu fico olhando, fico pensando, poxa, e se fizesse daquele jeito? Aquilo ali é legal, acho que eu vou copiar. É o teste do olhar, né? Que a gente tem que testar. Exato, eu estou sempre olhando o mundo. Sempre tentando olhar o mundo, porque de vez em quando a gente cria alguma coisa legal. Uma agência brasileira, certa vez, chegou no inverno rigoroso de Nova York e nos subsolos, lá onde tem lá os metrôs, eles adesivaram uma parede como se fosse um horizonte, assim, e colocaram areia no lugar e um monte de luz amarela no lugar e cadeiras de praia. E falava para as pessoas, antes do seu metrô chegar, senta aqui um pouco, se diverte aqui um pouco. Então, assim, tenta curtir um pouquinho esse momento. Olha essa coisa legal, porque publicidade não é só fazer anúncio para TV, ou fazer anúncio para... Agora a gente faz para os espaços sonoros, né, audiovisuais, ou fazer postagem, né, ou dancinha para rede social. Não, publicidade está muito além disso. Publicidade está nas ações que você pode criar diferenciado, por exemplo, num ponto de vendas, entende? Isso daí é publicidade, que é uma coisa muito maior do que rede social. E o que você acha sobre supostos profissionais que atuam na área da publicidade sem ter um curso, sem ter um conhecimento assim de formação mesmo? Vou dar um exemplo básico, assim. Um dos maiores publicitários da nossa geração, que ainda está vivo, ele não fez faculdade de publicidade e propaganda. É o Washington Oliveto. Ele não terminou faculdade nenhuma. Mas ele é um cara que... Ele escreveu um prefácio para o João Anzanello Carrascosa, que é um dos maiores redatores publicitários do Brasil, doutor em linguística. E quando ele escreveu o prefácio, ele falou de Adorno, ele falou de Horkheim, ele falou de Marcuse, ou seja, de grandes autores que a gente vê na academia, que a gente estuda. Ou seja, ele não terminou, ele não tem um título, mas ele estudou publicidade, ele estudou comunicação, ele tem conhecimento. Então, se você pegar o know-how, por exemplo, do Washington Oliveto, de conhecimento, cara, ele tem mais conhecimento que muitos doutores, entende? Então, assim, mas ele é um em 1 milhão, né? Ou seja, você tem 1 milhão de bons publicitários formados para você conseguir ter um Washington Oliveto. Então, é uma coisa muito difícil de acontecer, entende? Eu gosto de dizer que a minha receita para o sucesso é estudar sempre. E de cada 10 publicitários bons, você pode ter certeza que 9 têm formação. É impossível você ter indivíduos que não estudaram. Assim, como tem muita vaga, muita gente está ganhando dinheiro e trabalhando com publicidade. Porque hoje, né, principalmente depois da pandemia, surgiu muita vaga. Muita empresa entendeu que precisa ter publicitários, precisa ter gente que trabalha com marketing. Isso é fato. Mas, assim, as melhores vagas, elas continuam sendo ocupadas por publicitários que se formaram em academia, né? Que vieram para cursos universitários. E esses caras ocupam as melhores vagas e, inclusive, têm as melhores ideias. Então, assim, se você realmente quer trabalhar na excelência, você tem que estudar. Isso é fato. E para as pessoas que estão pensando em fazer um vestibular, tanto aqui na FAG quanto em outras faculdades, o que você diria para pessoas que estão pensando em cursar publicidade? Na verdade é o seguinte, não pode desistir, tem que perseverar, né? Tem que correr atrás. É um caminho que, se a gente for ver, é curto, mas assim, a geração dos mais jovens, eles acham que 4 anos é muito tempo. Mas assim, você tem que pensar que publicidade é uma atividade que existe desde antes de Cristo.
né? Inclusive, quando você tem um ser humano ainda iletrado, você já tinha ali a publicidade fazendo parte da vida e do cotidiano das pessoas. Se a gente pegar os primeiros resquícios da publicidade, as tabuletas de Pompeia, que estavam ali já anunciando jogos e gládias, né? O jogo dos gladiadores, você tem isso quantos mil anos antes ali de Jesus, tipo 1000 anos antes de Cristo aparecer, entende? Então, a publicidade ela é uma coisa que já existia e ela vai continuar existindo. Então, assim, é uma profissão que você pode estudar e você pode ter certeza que você vai ficar boa parte da sua vida fazendo ela. E o mais bacana, eu terminei publicidade há alguns anos, né? E eu posso dizer que as coisas que eu faço com publicidade hoje é muito diferente do que eu fazia. Então, assim, não tem assim, como você cansar daquilo que você faz, porque ela muda e você muda junto com ela, entende? Então, assim, eu gosto de dizer que o que é uma universidade, o que é um curso universitário de publicidade e propaganda? Ele é como um alicerce. Se você construir esse alicerce bem rígido, bem firme, você pode construir o edifício de carreira que você quiser. Agora, se essa fundação for fraca, você vai ruir, você não vai dar conta de continuar crescendo na tua vida. Eu posso dizer que daí eu falei para vocês antes que o melhor momento da minha vida profissional é agora. Por quê? Essa minha base, esse meu alicerce, ele está muito bem feito. E ele foi muito bem feito, porque eu sou egresso da FAG, eu estudei aqui. Inclusive, na época, era o único curso de publicidade que tinha aqui em Cascavel e ele realmente me deu uma base muito sólida e eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, né, eu vou continuar nessa profissão porque o meu alicerce é muito grande. E aí eu só vou construindo meu edifício aí de qualidade, vamos assim dizer, né? Bom, eu acho que seria isso. Muito obrigada pela entrevista. Que é isso, A gente obrigado. gostou muito. Foi bem bacana, assim, bem divertido, né, poder falar um pouquinho, né, da minha experiência, das minhas, né, particularidades, assim, um pouco da minha vida também, né, porque muitas vezes o pessoal conhece o coordenador do curso, ou aquele cara que está passando, está ajudando, fazendo alguma coisa, mas assim, é bom poder dizer um pouquinho daquilo que é a nossa profissão, né? É legal. Eu que agradeço aí o convite. É isso. Valeu.